Lucas capítulo 8, leremos os versos 1, 2 e 3. Esse texto é tão bom, todo esse primeiro bloco, que o que vem mais adiante, né, vamos começar a falar sobre a parábola da semeadura, mas eu não quis juntar esses dois textos agora. Agora vamos falar apenas da primeira parte, dos versos 1, 2 e 3. E um dos motivos foi a lembrança que a Alcione fez no domingo, não é? De que certamente as mulheres estavam ajudando Neemias e os homens que estavam ali recuperando, ou restaurando, reconstruindo os muros. E os versos 1, 2 e 3 desse texto vão nos lembrar mais uma vez o importante, o valoroso papel da mulher no ministério do Senhor Jesus Cristo. Esse destaque, mais uma vez, num discurso inédito, tanto Mateus como Marcos vão falar desse cenário, mas observações que Lucas faz são inéditas sobre esse assunto. Só ele faz. Não estou dizendo que os outros não tocam no tema, mas as abordagens de Lucas são diferentes. Mas eu sempre tive na minha mente aquela ideia mental, né? Aquela imagem de Jesus indo de um lugar para o outro e os discípulos vindo atrás, aqueles que vinham crendo também iam atrás, tal. É uma imagem que tenho na minha cabeça, eu creio que todos nós podemos visualizar isso facilmente, né? Na frente iam lá Pedro, Tiago e João, sempre bem perto de Jesus. Mas à medida que a gente vai olhando mais perto, para todo o contexto, para toda a descrição do ministério de Jesus aqui nos evangelhos, a gente descobre que por onde Jesus passava, aquelas multidões iam aumentando, mas o grupo principal eram ali os discípulos, os 12. Visualizo facilmente esses três mais perto de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Mas o número de seguidores, de discípulos que vinham e aumentavam grandemente era algo exponencial a partir dos lugares que Jesus passava. Aí Lucas nos fala sobre o papel vital de algumas mulheres que desempenharam um ministério logístico, um ministério de apoio a Jesus no seu ministério público e aos discípulos que estavam com Jesus nessas jornadas evangelísticas, né, que Jesus fazia. Nosso texto tem apenas 3 versos, mas é uma passagem muito, muito importante. Olhem lá comigo, capítulo 8, versos 1 a 3, diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusã, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus mais uma vez, porque estamos aqui reunidos em Teu nome para Te adorar, para Te honrar com o nosso culto, ó Pai, que prestamos ao Senhor. Aceita a nossa adoração, nossa gratidão pela salvação que recebemos. Fala conosco, ó Deus, mediante a Tua palavra, pois carecemos da Tua direção, da Tua orientação, da renovação, ó Deus, do ânimo espiritual, físico. Ó Pai, capacita cada um aqui nesta noite, que saímos daqui encorajados para uma vida cristã, ó Pai, influente, uma vida cristã, ó Deus, firmada em verdades e fundamentos da Tua palavra. Assim eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Essa expressão que aparece no texto, esse depois disso, pessoal que já está no Instituto aí vendo o MEB, fazendo esboço mecânico, vocês já vão, esse depois disso vai nos dar a ideia de quê?
a tal da dobradiça, não é? Nos fazendo enxergar o contexto anterior. Isso, sem dúvida alguma, vai nos ajudar a entender que esse texto que estamos começando agora está relacionado com os versículos anteriores e, no meu entender, bem diretamente ligado à história da mulher que lavou os pés do Senhor Jesus, que vimos semana passada, lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. É muito possível que ela seja uma dessas mulheres que acompanham Jesus. Já falamos semana passada, não há como sustentar que essa mulher seja uma dessas três mencionadas aqui. Tá? Não há sustentação interna nas Escrituras. Mas, sem dúvida alguma, foi alguém que, muito provavelmente, deveria estar acompanhando Jesus, juntamente nesse grupo de mulheres que servia Jesus e os discípulos. Lá no capítulo 4, que nós já passamos, do Evangelho de Lucas, Jesus nós vamos ver no texto que o ministério de Cristo, logo no seu começo, Jesus estava empenhado a ir de cidade em cidade, isso começou na Judéia. Jesus passava de cidade em cidade fazendo um trabalho mesmo de garimpo, anunciando as boas novas, proclamando a mensagem do reino, isso já desde o capítulo 4. Agora, em particular, houveram, obviamente, muitas outras campanhas missionárias ou evangelísticas de Jesus na sua vida pública, mas esse aqui, claramente, é o início de uma das mais importantes jornadas de Jesus no seu ministério público, que é seu trabalho na Galileia. Jesus passou por povoado, por cidade em cidade, proclamando e anunciando o Evangelho, e aqui que nós vemos bem identificada a ideia que Jesus não tinha onde colocar a sua cabeça ou reclinar-se, porque ele não estava em casa de ninguém. Ele estava realmente trabalhando um ministério itinerante, um trabalho onde não tinha paradas assim formais, não é, normalmente. Nesses versos 2 e 3 aqui do capítulo 8, nós estamos lidando com a parte logística desse trabalho itinerante de Jesus nessa fase do seu ministério. E foi algo bem cuidadoso, bem elaborado. Jesus foi acompanhado, então, como já vimos, por muita gente. O texto nos indica que eles foram apoiados pela contribuição de algumas mulheres, contribuição que não apenas financeira, acredito, também financeira, mas contribuição de serviço de todos os tipos no de respeito a essas questões logísticas. Obviamente, Jesus, como o texto nos diz, estava com os 12 discípulos. Eu acredito, não tenho certeza, obviamente, o texto não nos diz isso, mas não é nada difícil que as esposas dos discípulos estivessem com eles também. O texto fala de muitas mulheres. Olha lá. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los. Um pouquinho antes diz, e também algumas mulheres que haviam sido curadas. Com os 12 estavam algumas mulheres que haviam sido curadas, Joana, a mulher administradora, Susana, e muitas outras. Na metade do verso 3. As três que estão sendo nomeadas, e muitas outras. Muitas outras, certamente pode incluir a mulher que lavou os pés de Jesus no capítulo imediato anterior, e pode incluir a esposa dos discípulos. Isso aqui é apócrifo, não é revelado. Mas é possível. É possível. E eu acho isso muito interessante, em cima da lembrança que Alcione fez do trabalho daqueles homens ali, junto com Neemias. Os judeus, eles tinham que comer, eles tinham que ter uma logística. E Deus levanta essas pessoas. Deus levanta as pessoas que lhe servem, que o seguem pelo que ele é, e não querem estar em outro lugar a não ser seguindo a Cristo. E nas Escrituras nós vemos normalmente a menção dos nomes masculinos, mas quando vemos o destaque, no Antigo Testamento mais ainda, mas quando vemos esses destaques aqui de mulheres sendo nomeadas no ministério de Jesus, é para nos fazer despertar
para algumas coisas interessantes. Por exemplo, você não vê nenhuma dessas mulheres pregando. Mas você vê essas mulheres servindo e sendo nomeadas, chamadas pelo nome. Como que o serviço que precisa existir para que o ministério ande, o ministério da palavra ande. Os 12 e Jesus precisavam de uma logística. E este apoio destacado aqui por Lucas me chama muito a atenção, porque nada se faz sozinho. O Senhor Jesus, ele podia perfeitamente cuidar sozinho das questões logísticas como Deus. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas ele decidiu não fazê-lo, dando oportunidade a outros que não iriam pregar, mas iriam assisti-lo no ministério de uma maneira muito importante, quase fundamental. Se olharmos apenas humanamente, conseguimos fazer alguma coisa sem comida? Sem água? Sem provisões? Sem roupa limpa? Sem recursos financeiros? Conseguimos fazer alguma coisa? Sabemos que não. Então, olha que interessante, que destaque interessante. Antes de Jesus entrar com uma parábola tão forte das sementes espalhadas por vários tipos de solo, que veremos semana que vem, ele abre um parênteses aqui para destacar de uma maneira muito interessante essa realidade. Mas, dependente da diversidade, das diferentes situações que essas mulheres se encontravam, mulheres diferentes, mas que todas seguiam Jesus, todas tinham algo muito em comum. Você vê que elas são realidades diferentes. Temos a Maria Madalena, de quem haviam sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusã, administrador da casa de Herodes. Ou Joana, né? Não Susana. Agora sim, Susana e muitas outras. Vocês veem que eram mulheres com realidades diferentes, mas elas tinham algo muito em comum. Jesus as tinha libertado milagrosamente, umas curado, outras de condições, certamente de provisões que não estavam ao alcance de uma solução humana, que Jesus soberanamente interviu e as curou, como já vimos, Maria Madalena, a questão de demônios, outras, talvez, dificuldades físicas, feridas, paralisias, doenças físicas de todos os tipos, mas todas elas, esse suprimento que o Senhor Jesus deu para cada uma dessas pessoas aqui cuidadas, elas tinham alguma situação onde a ajuda humana não seria possível, então o Senhor Jesus interviu. O que podemos afirmar, então, que todas elas experimentaram da provisão divina em suas vidas, dos cuidados divinos. Eu acredito que enquanto Jesus passava pelas aldeias, pelas cidades, pelas ruelas e vizinhanças da Galileia, pregando então as boas novas do reino de Deus, essas pessoas que estavam com Jesus nesses deslocamentos testemunhavam. Naquela época a tradição oral era muito forte, né? Olha, eu sigo esse que me curou. Eu sigo esse que é o Filho de Deus, que veio trazer as boas novas do reino. E juntos com Jesus, eu creio que eles iam testemunhando, e isso é que fazia com que o número de pessoas também aumentasse muito, não é? Imagina as pessoas falando, olha, esse aqui foi aquele que me deu vista, eu estava cego e agora vejo. E essas pessoas testemunhando incansavelmente enquanto passavam com Jesus pelos lugares onde eles paravam para beber água ou coisa assim. E não é difícil entender por que as pessoas que haviam sido curadas por Jesus queriam segui-lo, né? Uma questão bastante natural, né? Não tem um motivo maior do que não somente a identificação de Jesus como Filho de Deus, mas como as realidades daquele que supriu a minha vida quando nenhum humano poderia fazê-lo, então não quero fazer outra coisa a não ser seguir Jesus. Esses exemplos que não são... Aqui temos essas 3 mulheres nomeadas e os 12 discípulos, que sabemos quem são, que não estão... Você vê que interessante. Os 12 discípulos aqui não estão sendo chamados pelo nome. Mas essas 3 mulheres aqui estão. Então é algo que se destaca.
no contexto desse capítulo 8, nessa introdução do capítulo 8. Esse testemunho das pessoas por onde passavam certamente é o que gerava esse aumento das pessoas que vinham seguindo Jesus. É aqui onde nós tropeçamos normalmente. Nós somos meio agentes secretos de Jesus, muitas vezes. O Senhor nos abençoa, temos desfrutado da sua graça, da sua bondade, da bênção do perdão de pecados, suprimento dele em nossas vidas, mas parece que no mundo nós passamos muita parte do tempo que estamos na convivência com as pessoas aqui, aí fora, como agentes secretos. Essas pessoas testemunhavam, elas falavam, ainda que houvessem a partir daí perseguições, elas testemunhavam de Cristo, firmemente, e com Cristo, andando com Ele. E é daí, então, obviamente, pela sua essa liberalidade, essa disposição de segui-lo, de ir após Cristo, isso era um testemunho público que impactava as pessoas. E Lucas, eu acredito que ele queria que nós soubéssemos que aquelas 3 mulheres não eram discípulas comuns, se eu posso fazer essa afirmação, dessa forma. Aquelas 3 mulheres serviram, contribuíram ativamente no processo, no contexto da proclamação do Evangelho do Reino de Deus, conforme o texto nos diz. Humanamente falando, aqui o texto que eu já adiantei um pouquinho, aquela campanha de Jesus na região da Galileia, tão importante no seu ministério público, humanamente falando, guardem bem, ela teria sido completamente inviável se não houvesse o apoio, que eu creio que essas 3 aqui eram mais ou menos as gestoras de pessoas, e o povo da cozinha, era aquele pessoal que ajuntava os outros que serviam e trabalhavam, mas elas eram aquelas que botavam a mão na massa, provavelmente, e viam as necessidades e desempenhavam um papel logístico muito importante. Então, repito, humanamente falando, eu creio que essa campanha missionária ou evangelística de Jesus poderia não ter acontecido sem o apoio dessas 3. Às vezes as mulheres têm um papel não muito visível na igreja, mas algo que eu falo desde sempre, desde o começo do meu ministério. Quanto o papel das mulheres empenhadas em orar, em ler a Bíblia, em se prepararem consistentemente, espiritualmente, são de uma relevância, de um apoio para o ministério da igreja enorme. Enorme. Haja visto o que estamos vendo aqui no ministério do Senhor Jesus Cristo. Tudo indica que toda a alimentação e preparo daquilo tudo que aconteceu durante aquele período ali foi fornecido por essas mulheres, com a ajuda de outras, muitas, acredito, mas foi gerenciado por essas 3. Obviamente, alguns homens devem ter contribuído para descascar uma batata, para lavar uma área de banheiros, talvez. É provável que alguns homens tenham desempenhado o papel também de apoio logístico ali, contribuindo com a missão de Cristo. Mas nós sabemos, o que o texto nos diz explicitamente, é que muitas mulheres desempenharam um papel crucial, fundamental, para o desempenho, para esta área. Esse ministério de Jesus na Galileia foi importantíssimo. Importantíssimo. E aqui vemos Deus soberanamente permitindo que tenhamos 3 mulheres que foram alcançadas com a sua graça salvadora e com a sua soberana provisão, lhes trazendo libertação de demônios, curas físicas, a ponto delas poderem suprir o Senhor Jesus por gratidão, não por débito, e sendo, então, demonstrando ou tendo um papel muito importante na vida pública de Jesus. Agora, então, objetivamente, por que Jesus, como Deus, que multiplicou os pães e os peixes e poderia multiplicar o que Ele quisesse, por que Ele não proveu milagrosamente comida e recursos para os seus naquele contexto?
Eu acredito que, em muitas razões pelas quais Deus não proveu milagrosamente ali os seus e Ele mesmo, e pelo contrário, Deus, o Senhor Jesus, decidiu que todos eles ficariam no melhor dos sentidos, numa dependência da generosidade de servos fiéis. É o que está acontecendo aqui. Deus decidiu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não haveria uma provisão, um suprimento para aquilo que as pessoas poderiam fazer. Aquilo que as pessoas não poderiam fazer, libertar de possessões demoníacas, curas físicas e males da alma, enfim. Aquilo que o homem não poderia fazer, Jesus supriu. Aquilo que o homem poderia fazer, Jesus deixou que acontecesse esse vínculo de dependência da generosidade desses servos fiéis. Eu creio que no primeiro momento, essa foi uma parte da sua kenosis, palavra teológica que vai nos lembrar autoesvaziamento de Jesus aí, candidato. Isso aí é mole, né? Irmãos, todo mundo aí no concílio do Paulo sábado, hein? Vai ser bom. Eu creio que esse momento aqui foi parte da sua auto-humilhação, do seu auto-esvaziamento da sua vida terrena. Estar numa condição de dependência de pessoas para se alimentar. A humanidade de Cristo sendo extremamente evidenciada aqui. Mas isso também deu oportunidade das pessoas terem uma parte importante, eu poderia dizer aqui, fundamental no ministério público de Jesus. Gozado que essa febre que nós estamos de que a mulher na igreja tem que pregar porque ela é pastora. Minha mulher nunca, já falei isso e repito, nunca vai ser pastora porque não é a posição dela. Mas prega de várias formas diferentes. Várias de vocês pregam de várias formas diferentes. Na maneira como vocês testemunham de Cristo no serviço que vocês desempenham. Como professoras de escola dominical, como mulheres que aconselham mulheres, como mulheres que apoiam seus maridos, como auxiliadoras eficazes e sábias. Que ministério! Que ministério! Que influência! Que relevância! Quanta oportunidade de serviço. Mas, sem dúvida, um dos fatores bem preponderantes aqui nesse momento onde o Senhor Jesus dispôs do serviço de pessoas para a sua própria subsistência, aquilo foi um exemplo tremendo para os apóstolos e missionários, evangelistas que viriam posteriormente a Jesus. O fato de que Deus providencia as necessidades do seu povo através de pessoas. O fato de que Deus levanta pessoas para servir, de maneira que o ministério pode funcionar, o ministério de pregação, proclamação, anúncio das boas novas do reino de Deus, porque há toda uma estrutura de servos piedosos servindo, pregando o evangelho com o seu testemunho, com aquilo que falam, com aquilo que fazem, numa retaguarda fundamental para que as coisas aconteçam. Testemunho para os apóstolos e tantos outros como nós que viemos depois, como Deus levanta pessoas para suprir as necessidades do ministério do seu povo. Então Jesus, sem dúvida, estabeleceu o precedente de que aqueles que proclamam o Evangelho, eles devem ser apoiados por aqueles que se beneficiam dessa pregação. Percebam que as pessoas que seguiam Jesus não eram contratados, não eram remunerados ou assalariados. Eram pessoas que, por terem sido abençoadas pela provisão soberana de um Deus bom, amoroso e justo, pela salvação através de Jesus Cristo e pela providência soberana indo na direção das necessidades que não poderiam ser supridas por pessoas. Esses que foram alvos da graça de Deus, esses seguiam Jesus.
comprometidos com Cristo, comprometidos com servi-lo. Muito interessante isso. Aqueles que se beneficiaram dos cuidados soberanos de um Deus Santo, o serviam dedicadamente e propiciavam que o ministério então alcançasse os lugares que tinha que alcançar por um apoio logístico espetacular. Só para acrescentar, finalizando esse momento aqui, não foi um apoio apenas na presença de Jesus que essas mulheres desempenharam. Essas mulheres ficaram lá de Jesus na cruz, lembram disso? Não somente na cruz, elas ficaram do lado de Jesus na sua vida pública, após suas conversões. Elas ficaram no momento de maior dor e, humanamente falando, derrota, a morte do seu Salvador. E estavam lá no túmulo, também na ressurreição do seu Salvador. Então vocês percebam que essas três mulheres, que não precisavam ser pastoras ou pregadoras, para terem um papel fundamental na vida pública do Senhor Jesus Cristo, nesse momento tão importante do seu ministério na Galileia, estavam com Jesus sempre, ao seu lado na cruz, e foram as primeiras a chegar no seu túmulo vazio também. Que maravilhoso grupo de mulheres essas. Espetacular. E muito digno de nota, que homenagem que o Evangelho de Lucas presta a essas mulheres. Nomeando essas santas mulheres aqui, de uma forma tão específica. Elas foram fiéis para atender a necessidade de Jesus e dos seus discípulos. Foram fiéis em permanecer com Ele no perigo da sua prisão e morte. Foram fiéis, indo até o túmulo testemunhar da sua ressurreição. Eu creio que esse texto é o testemunho divino do fato de que Deus conhece aqueles que o seguem e o servem. Deus conhece aqueles que o seguem e alegremente o servem. E Deus honra esses. Tanto suprindo-os em sua adoração e devoção, quanto nos seus atos de serviço. Eles contam, sem dúvida alguma, com o agrado, com o prazer de Deus, com a consolação, com a alegria de estarem pregando com serviço, participando do anúncio das boas novas com este apoio ministerial àqueles que servem na causa de Cristo. Não precisamos de plateia para servir a Jesus. Nós precisamos estar na presença do Senhor, aquele que está conosco sempre, em todo o tempo, a percepção de que estamos na presença dEle, o adorando. E assim o serviço se torna algo prazeroso, alegre, e tanto quanto aquele que prega, aquele que serve estão debaixo da mesma satisfação, prazer e bênçãos divinas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade de percebermos, ó Pai, na Tua Palavra, esse destaque que o Senhor decidiu que essas mulheres teriam, mulheres de contextos diferentes, mas que foram supridas, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua intervenção divina, e que não tinham outra coisa a fazer a não ser segui-lo e servi-lo. Isso era o prazer dessas mulheres. E que diferença isso fez na tua vida, no ministério público seu e dos discípulos, anunciando as boas novas do Evangelho. Que referência nós temos, ó Deus, da importância desse trabalho, ó Deus, de apoio no ministério da pregação, no ministério da palavra. Que exemplo, ó Pai, do valor destes que servem, ó Pai, toda a santidade, dignidade,
dando apoio para que a Tua palavra seja anunciada e alcance os lugares que tem que alcançar. Que bom ver isso na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos a ter essa disposição de Te seguir, de Te testemunhar do Teu amor por nós, onde estivermos, e de Te servir alegremente, não em detrimento do que fazemos, mas em detrimento unicamente, debaixo unicamente da visão, ó Pai, de que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Assim eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.